Nascido em Guaratinguetá no ano de 1977, José Carlos de Melo é filho do senhor José Manuel e de Dona Maria Antônia. Foi batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória e cresceu ao lado dos seus pais no bairro do Pedregulho. Os seus primeiros estudos foram na Escola Estadual José Benedito Averaldo Galhardo. Formou-se técnico em mecânica pela Escola Alfredo de Barros de Santos, antigo Alfredão. Fez estágios, trabalhou em uma grande empresa, mas em 1999 deixou tudo para ingressar no Seminário Bom Jesus em Aparecida. Cursou filosofia, teologia. Em 2005 foi ordenado diácono. E no dia 25 de novembro de 2006, pelas mãos de Dom Raimundo Damasceno Assis, à época arcebispo de Aparecida, foi ordenado sacerdote. Nesse bate-papo descontraído, o padre Carlinhos conta um pouco de sua vida, histórias e missão. A vida normal de um jovem normal. Minha paróquia de origem é Nossa Senhora da Glória, também no bairro do Pedregulho. Também as minhas amizades todas foram feitas ao redor da convivência da vida de paróquia, né? Participei de grupo de jovem, coroinha, então tudo aquilo que uma infância normal eu tinha que viver, praticamente eu vivi, né? Bastante amizade, bastante curtição naquele tempo, né? A gente saía bastante, conversava bastante. Sempre tinha aquele grupinho de jovem que a gente sentava depois da missa e vivia de sonho, né? Procurava cada um realizar e falar dos seus sonhos. Então, foi uma infância tranquila, normal. Tive uma irmã, só que morreu com 3 anos de idade, que foi de leucemia, né? E depois fiquei como filho único na marra, né? Não foi planejado ser filho único. Depois minha mãe não quis mais ter filhos, então só ficou eu de filho na família. Aos 21 anos de idade, já estava trabalhando como técnico mecânico aqui numa indústria aqui em Guaratinguetá, que já era a Aeroquipe antigamente, né? Então, como eu já tinha uma vida comunitária de paróquia muito grande, sempre batia no coração esse desejo de entrar no seminário. Então, aos 21 anos, eu comecei então a fazer encontros vocacionais e ter conversas uma vez por mês com o pároco da época, que era o padre Toninho, que passou aqui por esse santuário. Em janeiro, né, do ano seguinte, aí eu entrei já com 21 anos no nosso seminário aqui, Bom Jesus, da Arquidiocese de Aparecida. Eu vejo que já é uma situação de maturidade já, né? Já tinha vivido um pouco a juventude e vivido um pouco as experiências da vida. Então eu entrei de uma forma mais tranquila, mais serena, mas também, como eu costumo dizer, entrei para fazer a experiência, não naquela obrigação de tivesse que sair como padre, né? A gente tem que fazer a experiência. Dúvidas todo dia vão ter na vida da gente, né? Dúvidas, incerteza. Só que eu penso que quando a gente, como o próprio Cristo fala, botou a mão no arado, não olhe para trás, né? E quando a gente começa a perceber que aquilo dá sentido para a nossa vida, aquilo que faz a gente ser feliz e querer crescer mais, então a gente está no caminho certo. Agora, quando você começa a fazer alguma coisa e isso só gera dúvida, não dá nenhuma satisfação, aí sim, está na hora da gente repensar a caminhada. Mas quando a gente encontra no caminho uma coisa que dá sentido na vida, aí é totalmente diferente. Porque felicidade é uma coisa que depende da gente também, né? Depende das escolhas que a gente faz, das pessoas que nos rodeiam. Então eu gosto muito de frisar isso. O que entra no nosso coração, o que entra na nossa mente, a gente que permite. A única pessoa que entra na nossa consciência, no coração, querendo ou não, a gente querendo, é Deus. Mas as pessoas, as situações, só entra na nossa cabeça, no nosso coração, se a gente permite. Então, as boas escolhas que a gente tem que fazer, munir de bons amigos, com a proteção da família, da oração da família, isso é essencial para a vida da gente. Não, exatamente, né? É a gente que vai fazer as escolhas. É claro que um dia ou outro a gente chora, outro dia a gente fica cheio de dúvida, mas daí a gente sabendo direcionar bem esse sofrimento nosso com pessoas sadias, para poder orientar a gente, né? Tem gente que pensa que o padre não precisa confessar. Precisa. O padre precisa confessar, o padre precisa ter o seu orientador espiritual. Isso é muito importante, porque a gente precisa coletar aquilo que o outro que está há mais tempo de caminhada já viveu,
né? Eu brinco que só fica batendo a cabeça direto quem quer. Porque se você para escutar uma pessoa que já viveu a estrada que você está vivendo, você economiza choro e bateção de cabeça na parede. É verdade. Bom, primeira coisa que a gente tem que cuidar é a família. É o âmbito familiar. Tudo que nós somos, tudo que temos e tudo que a gente projeta para o futuro, a raiz está na família. Então, se tem uma coisa que a gente tem que cuidar desde já é a família. Segundo ponto, a gente tem que lutar pela vida comunitária dentro da paróquia, da comunidade ou do santuário, quer que seja, né? Eu costumo dizer que até o mal, quando ele quer vencer, ele precisa estar unido entre eles. Até o mal para poder vencer. É claro que nunca vence, porque o poder de Deus é muito mais. Como uma vez questionaram Jesus, né? Que ele estava expulsando um demônio em nome do demônio. Eu falei, mas como é que eu vou dividir um reino se eu quero prosperar? Então a unidade tem que fazer parte. Quando dentro de um grupo um começa a dividir, a tendência é todo mundo fraquejar. Se a gente entende que está todo mundo dentro do mesmo barco, todo mundo precisando colaborar para todo mundo prosperar, a coisa acontece. E isso é família, é comunidade, é paróquia, é santuário, é matrimônio, o que quer que seja. Então, se está todo mundo empurrando para um lado, o outro lado contrário, a gente não vai ver prosperidade nunca, seja material, espiritual, seja da forma que for, né? Então, família, viver vida de comunidade, acima de tudo. E a gente, como eu digo, temos também que nos responsabilizar pela escolha que a gente faz e as pessoas que a gente comunga na nossa vida. Tem que saber fazer boas escolhas, né? Por isso que Deus deu tão famoso livre-arbítrio. Muita gente fala de livre-arbítrio, mas não sabe da responsabilidade que é na nossa mão isso. Deus não quer a gente como escravo, quer a gente como filho, quer a gente como irmão. Cristo quer a gente como irmão de caminhada. Mas para isso é preciso saber viver bem a liberdade, né? Aí todo mundo pergunta, mas o que é a liberdade? Fazer boas escolhas tendo como critério o evangelho. Isso para eu que sou padre, para todos nós que somos batizados. Vai ter dia que a gente vai fazer mal escolha? Vamos fazer. Mas daí já tem a misericórdia de Deus, e se a gente tem uma família unida, isso é bom demais, né? Os suportes que a gente fala. Não precisamos recorrer a coisa que não presta como suporte para a nossa vida. Uma pessoa bem embasada na fé, uma pessoa que tem um suporte familiar bom e ajuda da comunidade, a pessoa prospera. Errar, erramos. Mas que bom que a gente sabe que por trás a gente tem um suporte. Como o santuário precisa dos colaboradores, dos funcionários, dos voluntários e do povo de Deus, uma paróquia precisa dos seus paroquianos, os membros de uma família precisam de cada um de si para poder prosperar. O povo brinca e diz que filho único é um bicho mimado. No meu caso foi diferente. Como eu me tornei único, aí que eles colocaram mais responsabilidade e na minha vida para a gente poder exercer. Por exemplo, meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Então, quando eu chegava da escola, louça, esquentar um almoço, fazer alguma coisinha, sempre foi na minha mão. Então, de uma certa forma, já me criaram para uma certa independência material, no sentido assim de não ficar dependendo muito dos outros, né? E acho que a base de pai e filhos é diálogo. Como eu disse no começo, tem uma coisa que nunca faltou e nem falta hoje em dia, é diálogo. Às vezes, numa conversa informal ou formal, o diálogo faz parte de tudo. Os pais têm que estar abertos a escutar e eles têm que possibilitar essa escuta. Qual que é o grande problema de hoje? Muitas vezes a gente fala de tempo, mas não é tempo de quantidade, tempo de qualidade. Então, uma coisa que meus pais me deram foi qualidade, né? Quando eu tinha que falar um não, falou um não, acabou. Explicava o não e acabou. Então, não tinha que refutar, né? Não tinha que ficar aquela coisa de ficar refutando, xingando. Então vai muito da abertura que tanto um dá para o outro. É claro que se o filho encontra abertura nos pais, é claro que ele vai contar as coisas bobas até as absurdas que fez, porque confia. É aquele lance de confiança que muitas vezes falta, né? Que hoje em dia, muitas vezes eu brinco que a funcionária de casa tem muito mais liberdade com o filho do que o filho com os próprios pais. Mas por quê? É o acolhimento que muitas vezes os pais não dão e que não abre essa margem de possibilidade de diálogo. Bom, coisas que eu gosto bastante do sacerdócio duas coisas que eu gosto bastante, são a celebração da Santa Missa e principalmente confissão. E uma terceira coisa que eu gosto também da vida sacerdotal é a gente estar no hospital e convivendo bastante com a pessoa do doente. O doente ensina muito a gente,
né? Ensina a gente a valorizar a própria vida e ver que a vida ela passa rápido e que a gente tem que saber vivê-la bem. A Santa Missa, o arroz com feijão é o sustento nosso da vida sacerdotal, né? A vivência dos sacramentos. E de um modo especial a palavra de Deus, né? Acho que o padre tem que fazer uma boa homilia e fazer com que a homilia chegue no coração da pessoa para ela poder ir embora pensando em alguma coisa. A pessoa não pode chegar vazia numa missa e sair vazia. É claro que tudo isso é o Espírito Santo, graça de Deus, mas se a gente fez lá 7 anos de teologia, vamos pôr em prática, né? Então eu penso que a palavra de Deus ela tem que incomodar. E a gente conhecendo a realidade, e como que a gente faz para conhecer a realidade de um lugar? Através da confissão. O termômetro do sacerdote numa paróquia ou em um santuário é a confissão. Pela confissão você fica sabendo o que o povo de fato precisa entender e saber naquele determinado momento da palavra de Deus, né? A comunhão presbiteral é importante, como eu disse, a troca de experiências, isso é fundamental, mas tudo isso surgiu no comecinho da vida com a convivência de comunidade, de paróquia, né? A gente via a figura, na minha época passaram figuras como Frei Hans, passaram figura como Frei Ivo, que a paróquia Nossa Senhora da Glória antigamente tinha toda uma religiosidade franciscana, depois que foi passado para a mão de nós diocesanos, né? Padre Toninho, que aqui permaneceu por um bom tempo no santuário, e tantos outros padres que foram entrando na vida da gente. A gente sempre, logo no começo, a gente pega a ideia de um, a ideia de outro. Uma pessoa que eu quero aqui exaltar a figura dele foi o Padre Brito, que está lá na paróquia, lá no Pingo de Ouro, Nossa Senhora das Graças, né, que é uma paróquia rural. Agradeço muito ele aqui, eu quero enfatizar o nome dele, porque fiquei muito tempo como seminarista dele. E ele é uma pessoa que fazia a gente trabalhar. Colocava na mão da gente, agora faça. Já quer ser padre, então faça, né? Não facilitava a coisa. Então, se hoje eu tenho uma naturalidade de um presbitério, de uma palestra, é graças a ele, né? O jeito... Então, é claro que no começo de toda profissão e de toda vocação, você pega um pouquinho de um pouquinho do outro, mas finalmente a gente acaba fazendo um jeito nosso, né? O padre Carlinho tem o seu jeito, né? Como o padre Brito tem o seu jeito. Mas começo, como o cantor faz e artista, sempre começa imitando alguém. E depois você pega o seu estilo, você pega o seu jeito, né? Quanto à questão da figura do padre hoje em dia, eu costumo dizer que um pouco é da questão da mídia. Você pode pegar as televisões que tem novelas, sempre o padre ele é caracterizado como um caboclo bobo ou só interesseiro. Então, é uma realidade que a gente vê hoje em dia. Estava comparando novela brasileira e novela mexicana. Na novela mexicana, o padre é o que resolve tudo. Na brasileira, geralmente, ele é o bobo. Ele é o que só come, ou é o que só está atrás do interesse, ou que não sabe de nada. Então, um pouco, a mídia, às vezes, também, ela quer desfigurar a figura do sacerdote. E, por outro lado, o sacerdote tem que tomar consciência que ele é homem de Deus, mas não é rei. Nós não somos reis e a paróquia ou o santuário não é o nosso império. A gente precisa da ajuda um do outro. Então tem que ter bastante sabedoria, né? Saber que a gente está à frente de uma situação, mas nós não somos rei. Nós não temos a resposta para tudo e não somos perfeitos. A gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Saber escutar também é muito importante nessa vida sacerdotal, né? Por isso que Deus deu um parzão bom de ouvido e uma boca só. Só que hoje a humanidade já muda tudo, quer ter mais boca do que ouvido, né? Então a gente também tem que aprender que os ouvidos são importantes também na comunicação, saber ouvir e ter sabedoria para discernir aquilo que é o certo daquilo que é o errado. Muito bem, por muito tempo fui assessor da pastoral familiar, por praticamente 10 anos. Já comecei logo como padre novo da catequese, assessoria da catequese, Legião de Maria, também a gente ajuda um pouco, apostolado da oração. Atualmente eu estou como conselheiro dos presbíteros, conselho de presbítero, faço parte da arquidiocese e representando o clero também. Quando tem algum encontro de sub-região ou regional, a gente está ali para apresentar e representar o nosso clero da arquidiocese de Aparecida. Fui pároco São Benedito, conhecido como a Igreja de São Benedito, mas o nome certo é Puríssimo Coração de Maria, paróquia Puríssimo Coração de Maria. Fui vigário paroquial de Santo Antônio e atualmente eu estou como pároco também da paróquia São Dimas. É mais um compromisso e é mais um desafio,
Porque, como eu costumo dizer, a paróquia tem uma realidade, o santuário é totalmente diferente, né? Então, para eu é uma coisa importante, porque é um desafio e é um momento de aprendizagem também. É um momento da gente aprender alguma coisa a mais. Eu penso que a gente só para de aprender depois que morre, né? Aí já não tem mais as oportunidades de viver a experiência. Mas enquanto a gente está vivo, com 30, com 20, com 90, sempre tem alguma coisinha a mais que a gente precisa e é importante a gente aprender. Vamos construir aqui todos juntos, né, uma casa de oração, uma casa de acolhida e, como eu costumo dizer, santuário é casa de cura. Aqui a gente vem buscar as respostas de Deus para poder voltar para casa, para a cidade, revigorado na fé.